Rodrigo Constantino, ato falho ou convicção mesmo aí nas palavras do Lula? Pois é, Marcelo, boa tarde a todos. Essa é a pergunta talvez mais importante, né? Porque alguns vão tratar como um deslize, como alguma coisa infeliz, uma resposta meio atravessada e que talvez ele achou que pudesse lacrar em paz ali e a própria jornalista foi jornalista, né, na hora e pontuou o absurdo da comparação. Outros vão entender o que é, né? Não há nenhuma surpresa, tem método, é a essência do PT. É a visão que o Lula tem, que nunca foi democrática. Lula fundou o Foro de São Paulo junto com Fidel Castro para resgatar na América Latina o que se perdeu no leste europeu, o comunismo, a ditadura, né? Veja, Lula é um golpista. Se ele não exerceu um golpe pleno no Brasil, foi porque faltou oportunidade. Quando ele calcula que não é interessante mexer na Constituição ali para ele ter um terceiro mandato, é porque ele julga que ainda não tem força para isso e que ele pode ser derrubado, e que tem o MDB, e que é mais fácil ele colocar um poste para o projeto totalitário do seu partido, que ele comanda com mão de ferro. Então, nunca, nenhuma decisão do Lula é por convicção democrática. Ele não tem essa convicção. Ele pode ser um calculista que entende que em alguns momentos tem que dar um passo atrás para poder dar dois para frente. A comparação é ridícula em todos os aspectos, né? Para começo de conversa, a Alemanha é parlamentarista. O primeiro-ministro ou a chanceler não concentram tanto poder quanto um presidente num regime presidencialista. Se ele quisesse uma comparação um pouquinho menos ridícula, ele talvez pudesse ter citado Roosevelt no governo americano da década de 30. Ali sim, ele tentou ir para um outro mandato, ele tentou diluir a maioria que tinha na Suprema Corte que votava contra o seu New Deal, que era inspirado, inclusive, numa mistura de fascismo com socialismo, comunismo, né? O seu braço direito da economia era um fã da União Soviética, o símbolo do New Deal era inspirado no fascismo, e não há nenhuma surpresa para quem estudou história, porque sabe que fascismo e comunismo são duas faces de uma mesma moeda, né? O Lula sabe a diferença do regime parlamentarista para o presidencialismo e do resto que envolve você poder chamar um país de democrático ou não. O que ele quer na prática é defender a ditadura. Se o Brasil amanhã vira uma espécie de Nicarágua sob o comando do Lula, ele pode alegar que não, isso é igual à Alemanha. Isso é igual a qualquer outro país, onde o chefe fica muito tempo no poder. Então ele sabe exatamente o que ele está fazendo, e isso para mim é o ponto principal aqui, né? Para ter uma democracia tem que ter liberdade de imprensa, judiciário independente, pluralidade partidária, transparência eleitoral. Nada disso existe nesses países. Nicarágua, o Daniel Ortega, companheiro do Lula, prendeu todos os adversários, todos, e colocou como fachada a sua mulher e outros opositores que eram do mesmo grupo, para fingir que tinha democracia. Na Venezuela nem se fala. Os milicianos comunistas do Maduro abrem fogo contra a oposição, literalmente, matam gente, né? Então é uma ditadura faz tempo. Mas, como já sabia La Rochefoucauld, a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Essa turma quer fingir que tem respeito pela democracia. Por quê? Porque se eles aparecerem com um discurso comunista raiz, que tem alguns que defendem, justiça seja feita, PCO da vida, né? É luta armada, é ditadura do proletário, isso é o comunista raiz. Se aparecer com essa carranca, vai assustar a classe média. Então o que eles fazem é simular que são democratas, mas a essência deles é ditatorial, é tirânica. O DNA deles é de tirania, né? Então, é tudo um grande show absurdo, defendem desde sempre Cuba, Venezuela, não perdem uma oportunidade, uma ocasião de enaltecer esses regimes, né? China, a Dilma agora mesmo falou da China, uma luz para o Ocidente decadente, né? Então é aberto, o jogo é aberto. Agora, tem muito jornalista que finge que não escutou, que faz de tudo para fazer que nem avestruz, enterrar a cabeça e falar, não, foi um deslize, foi uma resposta infeliz, porque não quer encarar a realidade. O PT tem um projeto tirânico para o Brasil.